Obrigado pela presença, pelo carinho, pela colaboração. Eu me sinto honrado com a presença de vocês. Agradeço imensamente a colaboração, principalmente do Dr. Nelson Cândido Matos, que além de já terem adquirido o livro quando do lançamento no Congresso, ainda se mostraram na disposição de fazer a divulgação, colocando na internet, divulgando por e-mail o relançamento do meu livro, e novamente marcam presença aqui. É um carinho assim, muito grande de todos, mas o Dr. Nelson Cândido Matos e a Maristéria e a Eliane Rantier também fizeram toda essa força de divulgar esse meu relançamento, e a gente fica muito agradecido, né? A presença de todos que em tempo de chuva vieram aqui marcando a presença. Agora, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida que vocês tiverem a respeito do meu livro Caminhos Poéticos, que é, antes de declamar, se me permite dizer que é meu quarto livro, Caminhos Poéticos. Eu estou preparando o quinto livro para lançar na feira do livro ano que vem. E eu estou, então, às ordens para qualquer livro, alguém que já leu o livro, quiser fazer alguma pergunta sobre algum poema. E, então, de princípio, eu gostaria de abrir esse nosso momento. Eu tenho neste livro um poema que alguém aqui já ouviu, já pela televisão, assistindo a entrevista minha, presenciou a declamação que eu fiz deste poema, também já na Casa do Poeta, que eu considero provavelmente como o poema desse livro que mais me cativou, que poema intitulado Luz Divina. Luz divina, presinto que um brilho, vindo sempre lá de cima, clareia o meu trilho, me guia e me ilumina. Este brilho encantador, reluzente como purpurina, contendo paz e amor, me comove e me fascina. Esta bendita claridade, cativante, protetora, cristalina e repleta de santidade, me orienta e me disciplina. Acredito ser uma vez, chovendo no meu clima, e que, sendo doce como uma canção, me envolve. Agradeço essa luz divina pela felicidade que eu tive de receber inspiração e compor deste belo e modesto poema. Obrigado pelos aplausos, obrigado pelo carinho. Veio, você comanda o espetáculo. Eu acho que o senhor podia presentear com mais um. Né? O professor passa a sua energia, uma escola brasileira, então o livro de hoje deveria ser mais um. Você não tinha visto. Não, eu sou nova nessa área, né? Eu sou nova ainda na área da literatura. Eu já estou apaixonada por ela, mas não tive oportunidade de ver todos ainda, reclamações de todos, mas já fiquei encantada. Muito obrigado. Se alguém desejar que eu declame um dos poemas presentes no livro, também fique à vontade. Pode ser o poema. Entendi. Pode ser. Para mim escolher. Você escolher. Pois não, muito obrigado. Esse eu vou declamar pela primeira vez. O louvor. Preste atenção, querido cristão, por todo o benefício conquistado, diga sempre entusiasmado: Jesus Cristo seja louvado. Se você já esteve em uma estrada perdida e conseguiu fazer com que
a sua prece fosse atendida, encontrando abençoadamente uma agradável saída. Então não deixe de louvar pela graça recebida. O seu gesto de louvor será uma prova de amor ao querido nosso Senhor. O seu gesto de agradecimento mostra que o seu reconhecimento tem pureza de sentimento. O seu gesto de louvor, realizado de coração, é um exercício da alma para a gratidão. O louvor transforma uma humilde habitação em uma abençoada mansão. Louve ao Senhor constantemente e com você Ele estará sempre presente. Amar, o ódio e o ressentimento são exemplos de sentimento que maculam o contato com o querido nosso Senhor, despurificando a atmosfera e o clima do louvor. Louve sorrindo e com gratidão, e Deus abrirá as comportas do céu, derramando-lhe uma deliciosa chuva de bênçãos. Gente, não são vocês que devem me agradecer, não. Não, vocês não vão me roubar esse prazer. Eu é que tenho que agradecer a vocês. O carinho, o afeto, a ternura, essa atenção que vocês estão me dedicando, isso não tem preço. Essa concentração, essa atenção, esse silêncio, gente, isso me faz um bem. O declamador fica eternamente grato. Eu agradeço a vocês de coração por vocês virem aqui prestar atenção na declamação dos meus modestos poemas. Obrigado de coração. Querida, olha, o espaço aqui é de vocês. Aqui eu... Você foi uma pessoa que a senhora só na casa do poeta. Ah, pois não. Surgiu assim de repente, não sei da onde, parece que caiu, não sei da onde. E já veio assim de amigo, de infância. E eu passei a respeitar, admirá-la pela sua simplicidade, pela sua beleza real. Então, nesse momento, eu peço licença também. E eu gostaria de recitar um dos seus poemas. Tenha vontade, querido. Seu prazer do lado, fica à vontade. Obrigado pelo seu carinho. Vou recitar o último dele, que é muito lindo. Deus, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na cidade e na natureza, na entrada e na saída, na chegada e na partida, na saudação e na despedida. Está na minha caridade, está na minha humildade, está na minha felicidade, está na minha oração, está na minha emoção, está no meu coração. Eu quero fazer uma pergunta. Esse poema que ela acabou de recitar, ela tem uma figura, podemos colocar.
entre o que os noivos fazem, votos de felicidade, e também a oração de Francisco de Assis, isso, né? São Francisco de Assis, isso. São Francisco de Assis? Isso. Onde você tirou essa inspiração? O que você pensou quando você escreveu esse poema? Olha, obrigado pelo questionamento. Eu tenho assim, antes de responder diretamente a tua pergunta, um critério que até eu mencionei neste meu quarto livro, que eu não fiz nos livros anteriores, Critérios do Poeta. Então, aqui eu menciono os meus critérios, que capa é só de natureza pura, nua e crua, todos os meus livros são assim. Quantidade, todos os meus livros são de 20 poemas. Se eu editar 50 livros, são de 20 poemas. O primeiro e o último poema do livro são de ordens divinas, sabe? Então, eu leio muito livros relacionados à religião. Eu sou um católico fervoroso e leio também livros de Jesus Cristo, de livrarias católicas, sabe? Todos os meus poemas eu procuro a rima, né? Agora, eu não costumo copiar, não, eu sei que você nunca ficou com esse propósito. Eu não costumo, assim, tirar alguma coisa assim de outros livros para completar os meus poemas. Se porventura aconteceu, são tantos livros escritos nesse mundo que não sei se às vezes pode até haver coincidência, mas eu recebo inspiração. Eu recebi a inspiração para a composição desse poema, mas foi tudo assim realmente natural, de maneira natural, né? Agora, além das orações que a igreja, né, o Pai Nosso, a Maria, Salve Rainha, eu também tenho comigo as minhas próprias orações. Assim que eu elaborei poemas que eu considero esse poema como oração. Eu converso com Jesus Cristo, assim com as minhas próprias palavras que sai um poema e que eu considero esse poema uma verdadeira oração. Né? Que nem, por exemplo, o Zé Fernando Candinato, essa participação que eu tive no programa dele, que ele assistiu, pode ver, ele pediu para me declamar, abrindo a entrevista, o poema O Amigo, que é o primeiro do livro que eu falo de Jesus Cristo, e depois, fechando o programa, este poema Deus, que a dona Vera carinhosamente aqui declamou, né? Então, vocês, se me permitem, eu declamar O Amigo, Jesus Cristo, que eu converso com ele assim de coração. É um poema e para mim também é uma oração. Eu quero deixar bem claro que a pergunta que eu fiz é a seguinte, não julgando. Não, se eu não conseguir responder a tua pergunta, eu quero falar assim que foi algo assim que posso dizer que foi uma mensagem além do que você passou, entendeu? Isso para mim foi uma oração. Foi algo assim muito espontâneo, muito de alma pura, entendeu? Agora eu captei melhor. Eu quero deixar ele interpretar, entendeu? Eu acho que Deus, Jesus, ele usou você para estar fazendo dessa poesia uma grande oração, entendeu? Você sentiu isso? Sim. Foi o que eu senti que eu falei com a Vera. Então deve ser. Quero Fica de pé para você. Deus te pague. Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Não, Deus te pague. Muito obrigado. Mas eu vou completar o que você falou, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu vou ter um coral daqui a pouco. Isso que ele falou é interessante, porque quando eu li, eu te perguntaram sobre essa autoajuda, né, que acaba sendo um livro de autoajuda, não só um poema. Porque você lê, você passa aquilo para a sua alma, né, para aquela, às vezes eu estou triste aqui no Palace, a gente já pega, eu já reconheço ele, eu também sou uma pessoa católica, e se transforma em uma oração, se transforma em uma autoajuda para mim naquele momento. Viu? Ele está na minha gaveta, se você subir lá, você vai ver. Eu vou falar uma coisa. Essas doces palavras me incomodam, licença. Eu fico realmente emocionado. Parece que eu estou sendo um instrumento. Vocês estão colocando algo assim que eu fico sensibilizado, comovido, de sentir que então
como é que eu poderia explicar? A gente tem, boa noite, Jesus, obrigado pela tua presença aqui. A gente, nos momentos que estamos em casa, assim, a inspiração vem, a gente não sabe explicar como que ela chega, que horas que ela nos procura, que momento que ela bate na nossa porta, e depois a gente começa a desenvolver os poemas, escreve e depois nunca poderia imaginar que naquele momento que eu estou escrevendo o poema, pudesse um dia, uma noite de chuva assim, a gente vir a ficar emocionado com essas observações, depoimento de vocês. Na hora que a gente está escrevendo, eu não imaginaria que agora estaria aqui emocionado perante a presença de vocês, nós questionando a respeito da composição desse poema. Eu acho isso maravilhoso. Sensacional. Ô, gente, eu estou às ordens. Qualquer observação aí. Se quiser que eu continue declamando, se alguém quiser declamar algum poema, é um prazer. O amigo. O amigo Jesus Cristo. O amigo Jesus Cristo. O meu verdadeiro amigo. O teu nome eu bendigo. Tu és o meu abrigo. Sem ti, sou um mendigo. Livra-me do castigo. Na paz e no perigo, estarei eternamente contigo. Estarás eternamente comigo. Você é muito sensível, né? Sou. Sempre foi assim, Toledo? Na sensibilidade, sim. A propósito, eu acredito que aqui, tantos escritores presentes, nós sabemos que principalmente o poeta, ele é dotado de muita sensibilidade, né, doutor Nelson? Lúcio, Denis, Luísa, Dona Vera, tantos escritores aqui presentes, e doutor Luiz, a sensibilidade é a ferramenta, acho que principal do escritor e principalmente do poeta. E eu me emociono com coisas assim simples, filmes românticos e outras particularidades assim, eu logo já realmente me sensibilizo, me comove, coisas às vezes simples, porque eu tenho que deixar assim bem caracterizado, e isso eu faço questão de dizer, gente, que eu sou muito simples. Eu nasci num berço demasiadamente simples. Eu fui criado sem pai, e só com a minha mãe tendo 2 filhos, e no tempo que se fazia manicure a domicílio. Se eu começar a falar, eu vou me emocionar mais ainda. Então, foi depois de muitos anos que entrou geladeira e fogão na minha casa. Ela ficou uma lenha, a gente não tinha geladeira. Eu vim tirar a carta com 33 anos de idade. Meu sonho era ter bicicleta. Eu sempre fui muito simples. E a vida que eu levo hoje, e muito eu vivo primeiramente a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo, minha mãe e essa maravilhosa esposa que eu tenho. Ao conhecê-la, eu acertei na loteria, honestamente. E que graças à nossa união nasceram 2 filhos maravilhosos. A Patrícia, que se parece demais comigo, e o Lúcio, que é a cara do pai. Então, gente, quero sempre deixar bem claro que eu sou muito simples. Isso me faz um bem. Nessa simplicidade, você nunca pensou em colocar os seus conhecimentos da parte
católica, da parte religiosa, e está escrevendo um livro, como ela disse, de autoajuda, porque sua própria poesia já é uma autoajuda. Você elaborar um livro, uma prosa, sem dúvida, como autoajuda, porque a sua simplicidade, ela toca, entendeu? Ela vai fundo, como ela mencionou ali também. Esse poema seu, eu acho assim, que você não escreveu. Para mim, você teve uma bênção de Deus, entendeu? Que foi maravilhoso para você isso. Porque as suas poesias, elas não retratam de palavras simples. Elas retratam de palavras magníficas. O que é uma palavra magnífica? É Deus está presente, entendeu? E isso você passa muito bem. Isso é uma dica de coração. Sacra prosa, ok. Não é nem uma dica, é um pedido, né? Sacra prosa. Bom, vocês podem perceber que o meu estilo é sempre poesia em forma de poema, porque eu nunca descrevi nada a respeito, assim, ou fora dessa minha vida, desse meu estilo, né? Mas agradeço imensamente de coração e, além de ser um pedido, como a minha está dizendo, uma observação, e a Heloísa está colocando, mas ao mesmo tempo um tipo de sugestão de conselho. E eu sinto nessa Não vida. precisa ser totalmente prosa, mas segura. Prosa poética. Bom, minha gente, eu acompanho muito o Toledo. A gente sempre vai, vez por outra, no barzinho, bater papo. E eu posso atestar a cada um dos senhores aqui que não conhece, eu conheço, assim, nossa amizade mais íntima, de bater papo, de conversar muito, né, Toledo? A gente conversa muito, muitas e muitas horas conversando. E tudo que está nesses livros do Toledo traduz na realidade aquilo que ele é. Ele é exatamente isso, uma pessoa simples, uma pessoa voltada ao bem, que quer o bem das pessoas, fundamentalmente é isso. Eu sinto isso nele, sempre que converso com ele, sempre que bato um papo com ele. Não só estando com ele, as coisas são muito legais, porque ele não esquece dos amigos. Sempre quando tem um evento, eu sou muito esquecido às vezes com algumas coisas, ele liga, ele observa, ele está sempre preocupado com os amigos, fala do Dr. Nelson Jacinto, do Cavalini, de todo mundo lá da academia, da casa do poeta. Então, ele tem essa preocupação constante com as pessoas. E o amor, é claro, que ele declarou pela esposa, pelos 2 filhos. Isso é algo realmente que mexe muito com a gente. Mas eu acho que a autoajuda que o Toledo se propõe está dentro desses livros dele, dentro daquilo que ele escreve. É óbvio que ele, como pessoa, declamando, falando da forma como ele fala, ele encanta qualquer pessoa, não resta a menor dúvida. Eu sempre falei isso para ele. Você, em Ribeirão Preto, é um ícone. São raras as pessoas, e os poetas, as poetisas, as pessoas que escrevem, não usam da mesma garra que você usa para vender o teu produto. Desculpa, os que estão aqui. Porque ele vai lutar, ele faz questão de mostrar, ele faz questão de escrever uma dedicatória com afinco realmente diferente. Ele é diferente, ele é uma pessoa diferente que ama aquilo que faz. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que todas as pessoas, nos lugares que nós estamos, quando ele declama uma poesia, quando ele mostra o trabalho dele, todas as pessoas ficam contagiadas. Isso eu falo, eu sou testemunho ocular disso aí. Testemunho ocular. E a vontade de levar informação. Quando ele fala do livro dele, Caminhos Poéticos, ele não fala só dos caminhos poéticos do poeta Toledo. Ele fala de todos os poetas que estão aqui. Ela falou de autoajuda. Eu já lido com autoajuda desde os anos 70, neurolinguística, essas coisas todas. E eu posso afirmar para você, esse jeito simples é que é encantador. O jeito professor, o jeito diferente de falar de autoajuda é completamente, não contagia da forma como ele contagia. Então ele nos contagia, ele mexe com a gente. Como você mesmo tem o livro do Toledo na sua gaveta. Cada mensagem, cada poema dele toca a fundo. Esse poema aqui que eu vi você declamar no programa do Zé Cavernato, que eu achei que, aliás, ele adorou, por sinal, ele escolheu Curta Vida, né? Você declamou esse poema lá, não foi? Da Guilmar e o Curta Vida. Bom, eu gostei desse aqui, mas eu gostei desse aqui, porque baseado no que foi falado, nós vamos perceber curta vida, que coisa, não, que lindo, é isso aí, curta vida, a vida é curta, demasiadamente curta.
não querendo exagerar, ela é mais curta do que possamos imaginar. Verdade verdadeira. Comecemos com as que, sendo geradas brevemente, são interrompidas em razão de alguém não querer que elas sejam contempladas com a graça da vida, negando-lhes o direito de nascer. Depois, muitos que por falta de condição ou de sorte desfrutam pouco tempo de vida e tão cedo encontram a morte. Muitos outros, não reconhecendo já o quão a vida é curta, agem de modo impensado, isentos de qualquer responsabilidade, contribuindo estupidamente para que as suas vidas ou a do outro encurte. Citando alguns exemplos, dirigindo com imprudência, participando de rachas, tornando-se alcoólatras, usando drogas, cometendo assaltos, brincando de roleta russa, soltando pipas com cerol, não usando preservativos, combatendo na guerra. São pessoas desprovidas de sabedoria, deixando de louvar com alegria a riqueza mais doce e colorida que é a própria vida, devendo rever os conceitos seus, levantando as mãos para o céu, dando humildemente graças a Deus pela bênção derramada e esta graça recebida, porque nesta caminhada o maior tesouro é a vida. Portanto, querido amigo, querida amiga, peço que reflita comigo neste mundo onde a vida é demasiadamente curta. Não encurte ainda mais a sua preciosa vida. Sorria sempre, aproveite bastante e prazerosamente curta a vida. Parabéns a todos. Boa noite, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Deixa eu só dar um abraço no Murilo aqui, pelo carinho. Falou, por galera. declamado esse poema. Falou, obrigado. Deus te pague. Falou, galera. Fiquei sem força das 6 da noite, depois daquela chuva, mas eu não tinha que estar aqui, né? Então, Obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração. E Denis, Guto, e estou fazendo isso por você. Obrigado pelo carinho. E se honrado com a presença de todos. E eu estou à disposição, a sua querida filha maravilhosa, chegando, deixando o ambiente mais feliz. E vocês chegaram comigo depois, cada desse bate-papo que a Lei propôs. É a primeira vez que, em todos os lançamentos de livro, a gente nunca teve a oportunidade de ver, né, esse bate-papo, esse interagir, esse questionamento. A gente está reclamando um poema. Eu achei a ideia da Mini muito bacana, oportuna, favorável. Nós estamos aqui nesse momento tão agradável, né,